Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Você que está chegando pela primeira vez, não deixe de se inscrever, deixar o seu gostei e partilhe à vontade. Partilhe com o seu grupo de catequizando, o seu grupo de estudo bíblico, com a sua comunidade, com o seu grupo de família. Faça com que esse estudo chegue a cada vez mais pessoas dentro do seu círculo de amizades. Muito obrigado por você que colabora com o nosso canal através da sua colaboração anônima ou formal. Muito obrigado. Lembro que a descrição do vídeo está no comentário logo aqui embaixo. Então, muito obrigado para você que está compartilhando e participando dessa nossa aula. Hoje nós vamos fazer a nossa terceira lição sobre a segunda carta de Pedro. Estamos estudando as cartas católicas, as cartas universais, aquelas que não têm uma comunidade específica para ser direcionadas, mas que foram endereçadas à igreja como um todo. Então essas são as cartas católicas. Na última aula, como disse, nós estudamos a primeira carta de São Pedro. Hoje nós vamos continuar com o estudo das cartas católicas, estudando a segunda carta. Bom, ao contrário da primeira carta de São Pedro, que sempre foi bem aceita e digamos assim, o seu status de canônica foi muito bem aceito desde o princípio, a segunda carta de São Pedro sempre despertou, de certa maneira, muitas dúvidas, né? Dúvidas dentre os antigos. Dúvidas por duas motivações. Primeiro, quanto ao autor e quanto à datação. Então, no Oriente, nós podemos dizer que um dos primeiros teólogos a terem reconhecido ela e considerado ela parte da Escritura foi Orígenes, por volta do século III. As igrejas de Alexandria a acolheram sempre acolheram. Talvez seja esse um dos motivos de datação e de autoria mais interessantes. Vocês vão entender o que eu estou dizendo agora no final desta aula. As comunidades da Palestina, da Ásia, da Síria, elas de fato não reconheceram esse texto como canônico até mais ou menos por volta do século IV. Santo Eusébio de Cesareia, na História Eclesiástica, no livro 3º, ele cataloga dentre os livros ditos como canônicos e já fala isso da sua aceitação pela maioria. No Ocidente, a situação é semelhante. Até o século IV, as igrejas latinas não reconheciam essa carta. São Jerônimo, ele defende a autenticidade canônica, até porque os concílios africanos do século IV já haviam incluído no cânon bíblico do Novo Testamento. Bom, do ponto de vista da escrita, é uma carta, né? E muitas pistas do texto nos fazem pensar, né? Que é um discurso epistolar, ou seja, é uma construção feita de fato para ser encaminhada a outras comunidades, como uma circular. Então, em 1 Pedro 1:2, nós vamos ver isso. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aquele que pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo alcançam por partilha uma fé tão preciosa como a nossa. Então, autor e endereço, ou seja, para quem ele está escrevendo. Então, isso é muito próprio do gênero epistolar, ou seja, uma carta tem um remetente e aquele que recebe, né? Bom, o autor diz que queria deixar esta obra, este texto, como um instrumento concreto para ajudar a memória de uma comunidade após a sua morte. Então, 2 Pedro, no capítulo 1, no versículos 13 a 15, ele vai falar isso de uma maneira muito, muito explícita. Tenho por meu dever, enquanto estiver nesse tabernáculo, ou seja, nesta vida,
de manter-vos vigilantes com as minhas admoestações. Então é desejo de alguém que, enquanto estiver vivo, quer zelar pelo bom andamento daqueles que amam, né? Versículo 15: mas cuidarei para que, ainda depois de meu falecimento, possais conservar sempre a lembrança dessas coisas. Então, aqui entra algo que depois se tornará controverso e nós vamos entender mais à frente. Bom, vemos então que explicitamente o autor menciona sua própria escrita, enfatizando que é o segundo escrito dele. Então, Pedro, 2 Pedro 3, né? Caríssimos, esta é a segunda carta que vos escrevo. Então, ele está fazendo menção que houve uma primeira carta, onde finalmente, se fizermos uma comparação de ensinamentos, né? Nós vamos perceber que ele já havia escrito. Isso era de conhecimento, podemos assim dizer, geral. Outra coisa, ele faz menção, talvez pela primeira vez, aos escritos paulinos, né? Então, no capítulo 3, versículo 15, ele vai dizer assim: reconhecei que a longa paciência de nosso Senhor vos é salutar, como também vosso caríssimo irmão Paulo vos escreveu, segundo o dom de sabedoria que lhe foi dado. Aqui, outra pista para intuirmos quem é o autor e a datação. Bom, no entanto, ela não contém muitas notícias e saudações, apenas uma doxologia litúrgica, né, que já aparece em outros lugares, que é muito mais que parte de uma carta, mas parte de uma homilia, né? Então, as outras cartas católicas também consideram desta maneira, ou seja, ela inicia, tem uma introdução como se fosse uma carta, e depois ela parte para um texto mais elaborado, de um escrito que é homilético, apologético, né? Podemos dizer que, com mais precisão, o autor quis dar um formato epistolar a um discurso de despedida que ele compôs, ou seja, ele compôs um discurso ou proclamou um discurso e depois, para que aquele discurso fosse compartilhado com as outras comunidades, ele inseriu um prólogo e um epílogo como se fosse uma carta. É um testamento espiritual do apóstolo, né? A carta foi escrita num grego muito bem elaborado. Existe, não vou entrar nesse mérito agora, mas se pesquisarmos dentro dos termos, 56 termos, né, ocorreram uma vez em todo o Testamento. Ou seja, textos, conceitos que são aplicados dentro da segunda carta de São Pedro, eles só aparecem uma vez dentro da Sagrada Escritura. O estilo da carta, ele é muito bem elaborado, né? Ele é eloquente, não tem muitas redundâncias, né? Então ele é um texto com princípio, meio e fim. Ele usa muitas citações do Antigo Testamento, né? Algumas citações fazem com que essa carta pareça possuir uma certa dependência com a carta de Judas, que nós vamos estudar na próxima aula, e que alude a temas tratados numa literatura judaica apócrifa, ou seja, que não faz parte do cânon judaico. Contudo, a segunda carta de Pedro mostra uma sobriedade nas referências, ou seja, ele não cita a Sagrada Escritura, ele cita textos que são conhecidos, então existe uma continuidade. Os contatos com os outros textos do Novo Testamento são até bem escassos, podemos dizer. Quanto ao estilo, ele usa uma linguagem que não parece que não tem muitas semelhanças com a primeira carta. Aí
no final a gente vai entender esses dados que eu estou passando agora, são algumas realidades que fazem parte dessa carta que a gente não pode deixar de lado. Ela possui uma certa afinidade com um livro apócrifo chamado O Apocalipse de Pedro, né? Que foi composto por uma obra apócrifa, claro, né? Mas escrito em 150. Essa obra ela tem uma estrutura tríptica, ou seja, são 3 sessões, né? Que correspondem aos 3 capítulos em que ela está dividida, né? Talvez o mais problemático dos 2 capítulos seja o segundo, dos 3 capítulos seja o segundo, que de forma muito clara, quando a gente lê o texto, parece que não está encaixado, ele não está ligado à primeira parte, que é uma exortação oral, e a última parte, que é uma exortação e também um texto apologético. O segundo capítulo, ele é muito próximo daquilo que nós vamos estudar na próxima aula, da carta de Judas. Da carta de Judas. Então, alguns estudiosos apresentam algumas hipóteses para que a gente possa entender essa unidade do texto. Mas, numa análise, digamos assim, simples, né, porém cuidadosa, descobrimos que a unidade do todo, ela é fundada numa doutrina comum, ou seja, é uma grande exortação à fidelidade. Então, 2 Pedro, no capítulo 1, é aquilo que nós já falamos, que é uma apresentação, uma saudação. O tema de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 13 e 4, trata de Deus como fonte de vida e de piedade. 2 Pedro 1, 5, 9 é um direcionamento de todos os esforços, ou seja, uma exortação moral, para que todos os esforços sejam direcionados para o crescimento do fiel, do crente. 2 Pedro, capítulo 1 ainda, versículo 10 a 11, é uma exortação a tornar a vocação segura, ou seja, conhecer a fé. Aquele chamado que foi respondido, ele tem que ser fortalecido. 2 Pedro 1, 12 e 15. São memórias antes de uma despedida final. E 1 Pedro 1, 16 e 18, o apóstolo ele vai usar do seu munus, né, como ele vai usar da sua autoridade de apóstolo, de testemunho ocular da grandeza de Cristo. 2 Pedro 1, 19 e 21, as escrituras proféticas em Cristo se confirmam. E aí ele vai fazer menção a temas do Antigo Testamento que se confirmaram em Cristo. E aí nós estamos no capítulo 2, aquele que tem uma certa problemática. E ele vai trabalhar do quê? O tema do capítulo 2 ele é muito forte. Ele é um grande lembrete aos falsos profetas. Ele diz que houveram falsos profetas e ainda haverão falsos profetas. E aí, seguindo, 2 Pedro 2, 4, né? 2 Pedro 2, ele vai falar: o aviso de Deus não poupa ímpios, mas os pune. 2 Pedro 2,12, os ímpios são incansáveis com o pecado. 2 Pedro 2, 20 e 22, quem nega Cristo é melhor que não tivesse o conhecido. 2 Pedro 3, e aí ele vai mudar de tema, a confirmação da autoria da carta. 2 Pedro 3, 3, 7, nos últimos dias haverá pessoas que zombam da fé, que manipulam a fé. 2 Pedro 3, 8, 10. Uma grande exortação. O dia do Senhor virá de forma inesperada. Então esteja preparado para ele. 2 Pedro 3, 11, 13. Quando tudo se desagregar, você deve ser santo. Ou seja, quando tudo estiver caindo, você deve manter a sua santidade.
2 Pedro 3, 14 e 16. Na expectativa desses eventos, seja inocente. Ou seja, mesmo que você se mantenha esperando, esteja na expectativa, não perca a sua pureza, não se desespere, não traia a sua fé, porque você está vivendo momentos de inconstância. 2 Pedro 3, 17 e 18a. Esse foi um aviso. Fiquemos todos atentos. 2 Pedro 3, 18. A Jesus Cristo, a glória eternamente. Amém. É uma grande obra. Eu digo que foi uma das cartas que, quando eu li, me fez repensar muitas coisas na minha vida. Dou testemunho de que essa carta tem um grande poder de persuasão em que a gente possa distinguir entre aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que parece certo e aquilo que parece errado. Ou seja, para a gente mergulhar de fato naquilo que nos vai dar segurança de que conseguimos nos deitar à noite e colocar nossa cabeça no travesseiro com tranquilidade. Então, a segunda carta de São Pedro é uma grande exortação à reflexão. E aí nós temos a primeira sessão, que ela tem um tom exortativo, a sua preocupação é a defesa da fé, né? A força do argumento do autor é, de fato, que Pedro é o testemunho ocular, e nós vamos ver isso no texto inteiro. A palavra, a palavra profética, do ponto de vista do autor da carta, a segunda carta de São Pedro, a palavra profética torna-se mais sólida pelo testemunho dos apóstolos. Então, de que valeriam as profecias do Antigo Testamento se elas não se cumprissem? E como saber se elas se cumpriram se não houvesse o testemunho? E aí existe uma concordância entre os dois testamentos, os dois testemunhos. E aí nasce a interpretação correta das Escrituras, aquilo que vai dizer São Jerônimo, né? No Antigo está patente o Novo e no Novo está latente o Antigo. Então, o autor de Pedro, ele vai falar que os ensinamentos dos apóstolos, eles são ferramenta muito importante para a interpretação das Escrituras, com elementos teológicos que fazem com que nós possamos ver com maior profundidade. Então, os elementos teológicos da segunda carta de Pedro, eles são muito importantes, porque a grande exortação aqui é eu não ficar na superfície, mas eu mergulhar, eu tomar a Sagrada Escritura e buscar na Sagrada Escritura tomar posse dessas verdades que estão ali e colocá-las na minha vida, porque aí então eu passo a ser testemunho de que tudo aquilo que a Sagrada Escritura me encaminha, me informa, me instrui, se colocado em prática, me fazem crescer, me fazem ver com outros olhos, agir com outras atitudes, pensar com outra mentalidade. Então, essa é uma grande beleza dessa carta. E aí nós temos a segunda sessão, que, como eu disse, ela se parece muito com a carta Judas. A segunda parte da obra é um parêntese que o autor faz para tratar de um tema que está incomodando a ele em relação à sua comunidade, ou seja, os falsos profetas, os profetas perversos, aqueles que induzem a heresia, né? Aqueles que fazem com que as pessoas tomem decisões perigosas para a sua vida, para a sua alma, para o seu desenvolvimento espiritual. O autor, ele, como disse, ele retoma ideias expressas na carta de São Judas, e ele desenvolve esses pensamentos, purificando até mesmo de exageros que ele pode ter compreendido na carta a Judas. Judas usa muitas referências extra-bíblicas, né? Então, o autor, ele vai falar que para combater
os falsos mestres, ele recorda a punição que foi infligida aos anjos. E aí ele é muito duro, porque a descrição dos falsos profetas, dos falsos mestres, dos falsos doutores, ela é muito semelhante à descrita na carta a Judas, mas ela é muito mais dura e muito mais direta, porque ele vai comparar o falso profeta, ou seja, o evangelizador que falseia o evangelho, com os anjos decaídos. E aí é muito interessante isso, porque, de fato, ele tem uma vasta tradição para pensar nisso, a começar do livro do Gênesis, onde, entendendo-se, aquele que foi enviado para iluminar, criou sombra, criou imagens, criou confusão. E nós podemos enumerar, eu vou enumerar aqui para vocês, as repreensões que o autor faz no capítulo 2 para esses mestres. Ele considera essas pessoas, digamos, repugnantes, né? Ele vai dizer que eles são animais irracionais, eles nasceram fadados à destruição, eles blasfemam contra tudo aquilo que eles não entendem, eles valorizam a felicidade como fonte de prazer passageiro. O autor vai dizer que eles são sujeira, que eles são vergonha. Vai lembrar que eles se deleitam com os erros dos outros e com os seus próprios erros. Ele vai dizer que eles festejam com a adesão daqueles que se deixam enganar por eles, né? Ele vai falar algo que assim, os seus olhos buscam tudo com desejo desonesto. Então, tudo o que eles olham é para tirar vantagem. São insaciáveis no pecado. São caçadores de almas instáveis. Seus corações estão destruídos pela ganância. Eles se fazem filhos da maldição. Tendo abandonado, são aqueles que abandonam o caminho certo. Eles são fonte de desvio. São inúteis como fontes sem água. São instáveis como nuvens expulsionadas pelo vento. Eles têm discursos inflados e vaidosos. Eles atraem através de paixões licenciosas da carne. Eles ofertam o erro pior aos que se libertaram do antigo erro. Eles prometem liberdade, mas eles geram escravos da corrupção. E São Pedro é tão rigoroso e tão extremo que ele não usa de meias palavras para aplicar a esses mestres, a esses falsos doutores, os adjetivos que foram aplicados aos anjos decaídos. E pelo menos em um versículo, ele considera esse tipo de gente, as pessoas que que brincam com a fé das pessoas, que instruem mal, ele considera essas pessoas piores que os demônios. Piores que os demônios. Eu vou depois citar o versículo onde ele faz essa distinção, né? Pois, segundo o versículo 11, os anjos decaídos, eles não mentem e injuriam diante de Deus. Diante de Deus eles se calam, pois não fazem pouco caso da autoridade divina. Eles temem a autoridade de Deus. Eles reconhecem a autoridade de Deus. E aí, 2 Pedro, no capítulo 2, do versículo 10 ao versículo 19, ele vai fazer essa comparação entre os falsos profetas, os falsos doutores, os maus evangelizadores, a gente podia aplicar nos nossos dias, os maus evangelizadores, com os anjos decaídos. E aí no versículo 11, olha o que ele diz: embora os anjos superiores em força não pronunciam-se contra elas, aos olhos do Senhor, eles não fazem um julgamento injurioso. Eles não falam injuriamente das glórias, né? Porém, esses falsos doutores, né, correm com desejos impuros atrás de prazeres da carne e desprezam a autoridade. Ou seja, ele está dizendo que essas pessoas, elas mentem em público. Elas mentem diante de Deus. Elas mentem em face à autoridade de Deus. Eles são capazes de estar diante da verdade
e falar mal dela. Eles são capazes de estar diante da justiça e traírem ela. Eles estão diante de uma realidade e criam outra. Gente, o capítulo 2 da segunda carta de São Pedro posso dizer assim, que eu quando li, me trouxe muitas ferramentas para olhar para a sociedade, para olhar para as coisas e tentar entender um pouquinho mais a fundo o que de fato elas representam. Nós vivemos de fato num tempo de manipulação, um tempo onde que a verdade parece que as pessoas não têm o pudor de respeitá-la. Muitas vezes a gente olha para uma situação e a gente vê que aquela situação ela não se sustenta, mas as pessoas elas vão criando historinhas em volta. É como que eu para levantar um bloco de pedra, eu fosse colocando caixinhas de papelão em volta, né? Então é um caminho onde que depois que você entrou nele, você tem que pisar em ovos para não cair em contradição. Então, São Pedro é duro com os falsos mestres, ele fala a respeito deles e aplica o que ele fala aos falsos mestres, ele aplica a todo tipo de cristão que nega a verdadeira doutrina. Uma grande chamada de atenção quando eu tento ajustar aos meus defeitos a doutrina de Jesus Cristo. É quando eu não busco a pureza, mas sigo pelo caminho das misturas, né? Da impureza. É quando eu não quero ser cristão. Eu quero ser um cristão light, eu quero ser um cristão, assim, moderno, né? Porque os costumes não se adequam àquilo que eu quero, àquilo que eu acho que é certo. Então, o autor da carta de São Pedro, da segunda carta de São Pedro, ele é muito duro com essas pessoas. Ele é duro porque ele vê o quanto isso pode destruir uma comunidade, quanto isso deve estar destruindo a sua comunidade, porque ele não escreveu isso a troco de nada. Ele não escreveu isso a esmo. Ele escreveu isso para a igreja e ela repercute na história da igreja há muito, muito tempo. Existem reflexões muito profundas em cima da carta de São Pedro. Reflexões que, se nós hoje investíssemos o nosso tempo em reflexões profundas sobre a nossa sociedade, seria uma obra extremamente rica para a gente fazer reflexões e que repercutiria em mudanças, em transformações de vida pessoal e comunitária. Segundo Pedro 2:21, ele vai dizer: melhor seria se não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de tê-lo conhecido, tornarem atrás, abandonando a lei santa que lhes foi ensinada. Olha a dureza do que ele diz. Aquela pessoa que conheceu a fé, que recebeu a fé, que abraçou a fé, quando ele dá um passo atrás, quando ele trai, era melhor que não tivesse conhecido. E aí nós entramos na terceira sessão. A terceira sessão, ela se parece muito com a primeira, ele tem um tom exortativo, né? E o autor se refere aos ensinamentos dos profetas e dos apóstolos. E aí temos algumas pistas também aqui para dizer depois quem é o autor, a datação. Mas tem algo que é muito próprio, muito rico para os nossos tempos. Os ensinamentos dos profetas e dos apóstolos que anunciam situações muito difíceis nos últimos dias. Ou seja, ele vai lembrar que sofrimento, provação, desilusões, todos nós vamos ter. Os destinatários da carta, na verdade, parecem que são vítimas de uma decepção escatológica, ou seja, eles se converteram, estão vivendo, mas na esperança da vinda iminente do Cristo está demorando, ele não está vindo. Ele não está retornando como a escatologia, inclusive das cartas de Paulo, colocava como iminente.
ou seja, o cumprimento das bênçãos, da parousia, elas não estão acontecendo. Então, esses cristãos, eles se sentem em meio de tribulações. Imagine toda a perseguição de judaidantes, de pagãos, depois do próprio Império Romano, e essas pessoas, no meio dessas tribulações cotidianas, eles sentem como se eles estivessem esperando em vão algo que não é real. E o autor da segunda carta de Pedro quer responder. Ele quer ser uma palavra de remédio nesse estado de desconfiança e de desânimo. E aí, 2 Pedro 3, 8, 10, a gente já vê. Mas há uma coisa, caríssimos, de que não vos deveis esquecer. Um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ele está citando o Antigo Testamento. O Senhor não retarda no cumprimento das promessas. Não quer que ninguém pereça. Quer que todos se arrependam. Entretanto, virá o dia do Senhor de maneira improvisa. Então, aquilo que disse o Cristo, ele vai dizer aqui de novo: estáis sempre preparados. Com base no antigo ensinamento dos apóstolos, os fiéis são convidados a esperar por novos céus e nova terra, onde habitará a justiça. Então, é um convite a renovar o entusiasmo. Tem dificuldade? Vamos enfrentá-las, porque isso constitui a nossa história. E como enfrentar isso? Com uma conduta irrepreensível de vida, diante de si, diante dos homens e diante de Deus. É muito bonito isso. 2 Pedro 3, 11 e 12. Considerai qual deve ser a santidade de vossa vida e de vossa piedade, enquanto esperais e apressais o dia do Senhor. Ele diz que não depende do que os outros pensam, não depende do que os outros acham, não depende do que os outros acreditam. Cada um deve considerar como deve ser a santidade com que vai esperar. Qual deve ser a piedade? Porque o dia vai chegar para todos. E quando chegar para mim, não importa o que o outro achava, não importa o que o outro acreditava, importa o que eu construí de santidade na minha vida. Forte, não? É fácil notar que, em relação às cartas de São Paulo, em relação aos evangelhos, em relação aos Atos dos Apóstolos até, existe uma mudança já nesse texto da abordagem teológica entre as primeiras proclamações da parousia e essa visão de uma escatologia tardia. Aquela alegre expectativa do encontro com Cristo, ela é substituída por uma visão de fim do mundo, ou seja, da capitulação de tudo. Né? E aí a gente vê que em qualquer tempo, quando nós temos essa reflexão, quando ela entra na nossa vida, algumas coisas a gente começa a ponderar com mais profundidade. Quanto tempo, né? Quanto tempo eu tenho que viver a santidade? Todos os dias, a todas as horas? Mas quanto tempo eu tenho que viver a honestidade? Quantas vezes eu tenho que praticar a caridade? Aquela pergunta de Pedro: quantas vezes eu devo perdoar? Até 7 vezes, Senhor? Pedro, não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, Pedro estava caminhando há 3 anos e ele já estava cansado de ser bonzinho, de ser manso, e agora ele está aplicando isso para essa comunidade que está, não digo exausta, cansada, mas ela está diante de situações que colocam em prova o seu fôlego espiritual. E aí, dita todas essas coisas, primeira sessão, segunda sessão, terceira sessão, nós vamos construir através desse olhar, um olhar para o autor. Quem é esse autor? Quem é esta pessoa que está fazendo essa grande exortação, essa grande repreensão e esse grande convite a um reafervoramento da fé? Quem é esse autor? Bom, o autor era apresentado no início
sem sombra de dúvida, todos acreditavam que era o apóstolo Pedro. Mas no decorrer dos estudos aparecem referências que não combinam muito, né? E até mesmo as referências que aparecem de Pedro, depois elas não parecem combinar muito com o estilo da primeira carta, né? Por exemplo, em 2 Pedro, vai se fazer uma reflexão sobre a morte eminente, né? Que consta do Evangelho de São João. Porque sei que em breve terei que deixá-los, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo me fez conhecer. Então, fazendo uma menção ao Evangelho de João, no capítulo 21, 18 e 19, né? Depois, 2 Pedro 1, 16 e 18, ele se declara testemunho ocular da transfiguração. Depois, nós temos 2 Pedro 3, 1, ele descreve, ele confirma que existe uma primeira carta, porque ele vai dizer em 2 Pedro 3, 1, caríssimos, esta é a segunda carta que eu vos escrevo. E apelo, né, tanto numa quanto noutra, apelo às vossas recordações, às vossas memórias, para despertar em vós uma sã compreensão. Apesar de todas essas alegações, a autoria da carta, ela desperta certas objeções. Desde os antigos como os modernos, não se convencem que o autor é realmente o apóstolo Pedro. A primeira objeção vem com a insistência excessiva de apresentar o apóstolo, de seus méritos, a impressão que se tem é que é um artifício literário para dar autoria a ele. Existe uma diferença de linguagem muito grande com a abordagem teológica da primeira carta. Mesmo que a gente admita que, como a primeira carta foi escrita por Timóteo, ela tenha tido um outro secretário, são muitas diferenças, né? Aqueles que escreveram a segunda carta, eles reconhecem a primeira, né? Mas a situação histórica, ela não combina, né? Porque parece que não foi só o autor que mudou, mas a comunidade, ela mudou significativamente. A segunda carta, ela depende claramente de uma outra carta, a carta a Judas, né? E a gente percebe que os mesmos erros que Judas combate são combatidos pelo segundo capítulo da segunda carta de São Pedro. É o combate aos gnósticos, aqueles que viam uma fé que era cheia de camadas e de palavras que tinham que ser... E Pedro quer dizer que essas pessoas, elas se parecem aos anjos, porque elas estão desviando as pessoas e tentando fazer fortuna e tentando fazer fama, desvirtuando um texto que é muito simples, uma mensagem de Cristo que é muito clara e muito objetiva. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, né? E que esse amai-vos uns aos outros como eu vos amei é a expressão da fé e é a expressão da caridade. É a expressão do amor, é a expressão de eu olhar uma realidade e querer transformá-la através das ferramentas que o Evangelho me dá. Fé, esperança e amor. Então, e esses problemas com o gnosticismo, eles são próprios do final do primeiro século. O autor, ele vai se referir aos apóstolos como personagens do passado. A gente percebe que ele vai unir os apóstolos no mesmo rol dos profetas, né? E ele até menciona eles usando uma expressão muito interessante, né? Eles dizem, onde está a promessa de sua vinda, desde que nossos pais morreram? Ele está falando dos apóstolos e dos profetas.
tudo continua como desde o princípio do mundo. O autor vai abordar aqui aquele tema escatológico, né, como algo atrasado, que está demorando. E aí existe uma alusão às cartas de São Paulo também, né? O problema é que, quando eu faço alusão às cartas de São Paulo, e considerando as outras escrituras, eu estou pressupondo que existem as cartas de Paulo, que elas são estimadas, que elas já foram divulgadas e que elas são reconhecidas como um texto canônico. O que só pode ter ocorrido vários anos após a morte de Paulo. E aí, meus caros alunos, é onde a história não vai... o autor, a datação e a história não combinam. Por quê? A cronologia não bate. No tempo do martírio de Paulo, o apóstolo Pedro já havia morrido há muito tempo, né? E isso é citado nas próprias cartas paulinas. E assim, o difícil reconhecimento de que essa carta encontrou, ao contrário da primeira, uma confirmação adicional da inautenticidade petrina, ou seja, quando as pessoas se davam conta disso, elas não davam autoria, né? E aí, como é que a gente vai explicar isso? Por que então é assinada por Pedro, né? Com base nessas observações, que são convincentes, a gente pode dizer que o autor é um judeu helênico, talvez discípulo de Pedro, talvez até o próprio São Marcos, que alguns anos após a morte do apóstolo, ele reuniu o ensino, os ensinos petrinos, num grande escrito. E tinha uma piedosa tarefa: fazer São Pedro falar de novo. Falar com a sua autoridade de pastor. Lembrar e encorajar a fidelidade à verdadeira fé. E essa estrutura é usada até hoje na igreja. Todas as vezes que a gente que um padre faz uma homilia, ele cita Pedro, ele cita João Paulo II, ele cita Santo Agostinho. Eu gosto muito de citar Santo Agostinho. Eu estou evocando a autoridade daquelas pessoas que viveram em outros tempos, mas viveram situações muito semelhantes, para encorajar aquelas pessoas com aquela frase que Santo Agostinho disse: se eles conseguiram, por que eu não vou conseguir? Então, aqui o autor, esse autor judaico helenista, ele está evocando a autoridade de Pedro, para que Pedro fale aqueles corações que precisam da autoridade de Pedro para encontrar fortaleza, para encontrar ânimo, para encontrar força, para encorajar a fidelidade na verdadeira fé. Talvez isso se deu em um momento de uma grande dificuldade de tribulação da comunidade deste homem, né? E talvez de toda a igreja vivia naquele momento, porque é uma carta católica, uma carta universal que era para ser lida em todas as comunidades. Provavelmente isso tenha ocorrido no final do primeiro século. Os destinatários não são absolutamente identificáveis, são apresentados no endereço apenas como, né, aqueles que partilham de uma fé tão preciosa quanto a nossa. Ou seja, eu e você. Pode ser você que está escutando, porque nós partilhamos a mesma fé de Pedro, a mesma fé de João, a mesma fé em Jesus Cristo. Esta fé tão preciosa como a nossa. Então, da mesma maneira que Lucas escreve ao Teófilo, aqui ele escreve aqueles que partilham a fé com ele. O local e a composição, a situação tem uma temática semelhante. Não há elementos para identificar onde essa carta foi escrita. Contudo, existem algumas referências que podem dizer qual a origem dessa carta. Não o local onde ela foi escrita, mas a região. Por quê? Porque onde ela foi primeiramente abraçada como canônica, no Egito, né? E é onde essa carta começou a ser aceita, estimada, e é concebível que essa região seja precisamente o ambiente de origem. E quando a gente chega aí, a gente tem algo muito interessante que pode nos dar
a conhecer um dos possíveis autores dessa carta. Bom, não nos esqueçamos que, nós já falamos isso outras vezes, o evangelista São Marcos, que foi discípulo e intérprete de Pedro, e que cita Pedro da mesma maneira com que cita aqui, morreu, de acordo com a tradição cristã, como bispo de Alexandria, aonde? No Egito. Então, onde essa carta primeiramente foi reconhecida e aceita, é onde um dos maiores intérpretes e amigos de Pedro faleceu. Bom, indo para os finalmente já dessa aula, qual a riqueza da segunda carta de São Pedro? Como é que a gente entende essa grande elaboração? Essa grande elaboração doutrinal, que é uma grande exortação moral, uma exortação teológica, as pessoas gastarem, investirem o seu tempo formando a sua fé, para que em tempos de dificuldade elas tenham coragem, ânimo e determinação. Bom, 3 coisas eu saliento aqui. É um grande convite a todos os cristãos a perseguir incansavelmente a uma maturidade espiritual, através da palavra de Deus, que deve servir como um remédio contra os falsos ensinamentos, em qualquer tempo. Segundo ponto, é responder de forma correta aos hereges de todos os tempos, dizendo que fazem mal a si e a seus seguidores, apresentando qual o destino do herege e daquele que segue o herege. Terceiro ponto, é um grande convite a encorajamento dos leitores, a dedicarem a aquisição do verdadeiro conhecimento de Deus e viver uma vida de fé. Bom, eu finalizo esse nosso estudo da segunda carta de São Pedro, lembrando que, tal como acontecia com os destinatários da segunda carta de São Pedro, todos nós hoje passamos, em algum momento da nossa vida, por momentos difíceis. E essas provações, elas parecem bater ainda mais forte quando a fonte das dificuldades vem de algum lugar ou de alguém muito próximo de nós. Sabemos, por experiência própria ou intuitivamente, que isso é uma grande verdade. Ou seja, se um estranho me ofender, não me fere tanto como alguém próximo a mim. Se um estranho mentir para mim, não me fere tanto quanto alguém da minha comunidade, alguém da minha família, alguém próximo de mim. E é uma dificuldade, podem ser dificuldades profissionais, no casamento, uma doença inesperada, um relacionamento abusivo. Tudo isso podem ser problemas, mas isso também é válido para ocorrências conflituosas dentro do ambiente de igreja, dentro do ambiente da nossa casa, dentro do ambiente da nossa comunidade. Sim, vocês sabem disso, não estou inventando aqui, né? Numa comunidade pode haver pensamentos e atitudes divergentes e divergências por várias maneiras. Mas principalmente na área de relações interpessoais, relações morais e também, por que não dizer, muitas vezes até de questões de doutrina. Então a segunda carta é um grande instrumento inspirado, com uma abundância de temas para a nossa reflexão pessoal, comunitária, visando nos proteger contra esse tipo de discórdia. Discórdia, e aqui eu faço a acepção da palavra, mesmo do conceito, discórdia, ou seja, a divisão do coração, quando eu me sinto rasgado, né? Essa reflexão, ela nos leva a entender que esse sentimento pode se instaurar tanto dentro de nossas famílias, quanto dentro de nossas paróquias, do nosso ambiente de trabalho, não importa. Mas o autor lembra, como ele vem lembrando durante todos esses séculos, que o remédio mais eficaz para o povo de Deus é conhecer quem Deus é. O nosso conhecimento de Deus, através da palavra, é a nossa primeira linha de defesa contra os conflitos que ameaçam
nos separar, nos dividir. Como está escrito nos últimos 2 versículos da carta. Vós, pois, 2 Pedro 3, 17, 18. Vós, pois, caríssimos, advertidos de antemão, tomai cuidado, para que não caiais da vossa firmeza, levados pelo erro desses homens ímpios, mas crescei na graça e no conhecimento de nosso Salvador Jesus Cristo. A Ele, a glória, agora e eternamente. E com isso em mente, nós somos convidados a tomar medidas para crescer em nossa fé. E somos exortados a investir um tempo no cuidado de nossas mentes, almas e no conhecimento adequado de Deus. De que jeito? Tendo como fonte a palavra de Deus. Esse estudo bíblico é uma grande ferramenta. Eu considero ele uma ferramenta para a gente fazer essa reflexão. Então, tendo como fonte a palavra de Deus, a tradição da igreja, né? Hoje tem muita gente escrevendo tudo quanto é coisa. Que tal a gente ler os clássicos? A vida dos santos, né? Os livros de autores, dos padres da igreja, né? Gente, isso é tão simples de ler hoje, né? Um dia desse eu vou fazer uma aula só tratando desse tema, ou seja, os padres da igreja, a tradição dos santos da igreja, dos pastores, né? São ferramentas de transformação da nossa vida. Problemas que eles viveram lá atrás, a gente está vivendo hoje. Os mesmos, iguais, idênticos. E do jeito que eles enfrentaram lá, a gente tem que enfrentar aqui. Para quê? Para que a próxima geração possa experimentar a fé. Então, tendo como a palavra de Deus e a tradição da igreja, investirmos, né? Fazermos um investimento poderoso, né? Para não nos desviarmos nem pessoal, nem comunitariamente do caminho de Deus. Esses dados, essas informações que a segunda carta de São Pedro nos dá, faz com que a gente tenha o empenho em usar esse tempo de graça para estudar, para pensar, para rezar e para viver este convite da segunda carta de São Pedro e de todo o Evangelho e de toda a história da Igreja. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Fiquem com Deus, até a próxima aula e estejam sempre no nosso canal. Paz e bem, até a próxima.